Alô amigos, estamos de volta aqui na Think TV para a apresentação de mais uma edição do nosso Pense Nisso, esse programa que acontece diariamente na sua TV, sempre com um assunto interessante e trazendo personalidades da cidade, personalidades da região do Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira, valorizando pessoas e prestando serviço. E como eu disse, sempre convidados muito especiais, e hoje não é diferente. Nós vamos bater um papo aqui no Pense Nisso com um dos mais brilhantes, um dos mais notáveis advogados que nós temos na região. Ele é advogado em São José dos Campos, hoje está atuando também em São Paulo. E o nosso convidado, a quem nós agradecemos a participação nesse Pense Nisso, é o Dr. Rodrigo Canelas, a quem nós agradecemos e cumprimentamos. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Dirceu. Muito obrigado pelas saudações iniciais. Você foi bem generoso nas palavras e é um prazer estar aqui com você, com todos os que acompanham a TIM TV. E eu queria até já aproveitar e parabenizar a iniciativa do programa. Já tive a oportunidade de ser entrevistado por você na Câmara Municipal, no evento do IPLAN, e é uma honra poder estar aqui falando um pouquinho com você sobre a nossa vida. Muito obrigado, doutor Rodrigo. Bom, a pergunta inicial é essa: o senhor é natural de onde? Sou de Santo André. Santo André? Grande ABC. Somos de lá então? Também de Santo André? É, de Santo André. Sou de Santo André, nascido no Hospital Brasil. Ali na Pereira Barreto? Isso, sou de Santo André, na verdade, eu sou de Santo André, meu irmão de São Bernardo e minha irmã de São Paulo. Meu pai trabalhava na GM, né, e trabalhou na Ford, nas grandes montadoras, na época que ali o ABC possuía, né, algumas acabaram saindo de lá recentemente. E na época, o meu pai, por uma razão de trabalho, se fixou naquela região, e lá eu tive a minha infância, pelo menos até uns 6, 7 anos, até meu primário, residimos ali, até a época em que meu pai, por razão de demissões, que naquela época que teve as grandes demissões ali no Grande ABC, ele acabou saindo de lá, e aí nós fomos para Santos, que inclusive é a cidade natal dos meus pais. Meu pai e minha mãe ambos nascidos em Santos. Até essa é a razão que eu sou santista, né, de time, de futebol. E moramos... Nem tudo é perfeito, né? Nem tudo é perfeito. Residimos em Santos ainda um bom tempo também. Meu pai tinha um café na frente do fórum, que existia até hoje, o Café Arco-Íris. E talvez tenha sido aí um dos primeiros passos que eu comecei pequenininho ainda, a ver os advogados, os juízes frequentando o barzinho do meu pai, o café, né, do meu pai. E de lá meu pai saiu de Santos e acabou mudando para Suzano, aqui na região do Alto Tietê. O senhor ficou em Santos até que idade? Ainda também pequeno, ficamos uns 2, 3 anos em Santos ainda. Meu pai acabou indo para Suzano em razão até de uma questão de saúde, porque ele não poderia morar em região litorânea. E mudamos para Suzano, lá ficamos um bom tempo. Em Suzano já até a minha adolescência, até os meus 17, 18 anos, ocasião em que prestei concurso, inclusive fui funcionário público, prestei concurso na Prefeitura de Suzano, fui aprovado, trabalhei como conciliador bancário ainda na cidade de Suzano e comecei a cursar o curso de Direito em Mogi das Cruzes, né, que ali... Mas o menino de Santo André e o menino de Santos, qual o sonho que ele tinha de infância? Olha, na verdade eu sempre quis ser jogador de futebol, e até pela proximidade, quando nós moramos em Santos, né, o meu tio Paulo Davoli, daqui de São José dos Campos, muitos conhecem. Paulo Davoli, grande, meu tio, saudoso Paulo Davoli, que jogou na equipe do Santos, Pelé e era difícil, tantas outras feras, né? E era difícil, meu tio tem 2 filhas, né, e eu sendo o sobrinho mais velho, fez com que algumas coisas ligadas ao futebol aflorassem em mim. Eu gostava muito e tinha e tenho ainda um grande orgulho de tê-lo como tio e como jogador do Santos. E na época a gente vivia muito isso e eu colocava na cabeça essa possibilidade de ser jogador. Tentei fazer testes, mas meu pai sempre quis que eu optasse mais pro lado dos estudos. Naquela época era diferente de hoje, que hoje, quando você fala do seu filho ser jogador de futebol, os pais eles acabam incentivando. Há anos atrás
a situação era bem diferente. Sim. O doutor Redeira falando de Paulo Davoli, eu me lembro de uma entrevista que eu fiz com o Paulo Davoli na rádio Piratininga, e nós tínhamos um programa de esportes que era das 4 às 6 da tarde, na Piratininga, aos domingos. E eu levei naquele programa o Paulo Davoli e Edson Mugni, né? E o programa terminou 8 da noite. Tem história, né? Foi. Aí a direção falou, não, segue com o programa, porque estava rendendo bastante, né? E o Davoli contou daquela guerra. Isso, que parou a guerra. Parou, né? A guerra. E ele estava no jogo. Ele estava no jogo, Santos, exato. Parou uma guerra para que os dois combatentes lá pudessem assistir o Pelé jogar bola. Isso não é lenda, é verdade. É verdade. E na sala da casa da minha tia, né, da Maria Ângela, e ainda ela tem ali os troféus, que são vários do Santos, e ele pegou o Santos justamente na época do grande Santos, né, em que pese o Santos ainda ser um grande time, mas aquela época em que tinha Pelé, Edu, Clodoaldo e aquele grande time. E ele era o menino xodó do Pelé. Eles eram muito próximos, tanto que quando do falecimento dele aqui, ele foi velado na Câmara Municipal até, na época o Pelé entrou em contato com a minha tia, acabou falando também com meu pai na época por telefone, por celular. Ele estava fora, se não me engano, estava viajando, e todo mundo ficou muito sentido, né? Principalmente os jogadores daquela safra eram jogadores muito unidos, eles tinham essa união ainda. E eu percebi isso há alguns anos atrás, quando uma excursão do time veterano do Santos veio a São José dos Campos para jogar com o Santa Rita, um veterano do Santa Rita. E na época a minha tia, ela recebeu o convite, ela falou para que eu fosse lá representá-lo, e eu fui para acompanhar o jogo, né, como santista ainda por cima, e o Santos deu um passeio no Santa Rita, inclusive, e o Edu estava presente, veio o Serginho Chulapa, até no meu Facebook tem foto, meus meninos, eu tenho um casal de gêmeos, meu menino lá com 3 aninhos, no colo do Edu, do Serginho Chulapa, aquela turma boa. Agora, doutor, aquela pergunta que não quer calar, né? O senhor, jogador de futebol, tendo como padrinho ali, né, o Paulo Davoli, que jogava com Pelé e Companhia Limitada, e não deu certo no futebol, mesmo um padrinho desse? Tinha futebol para isso mesmo? Não, na verdade eu sempre fui eu nunca tentei avançar nisso, porque eu tinha realmente uma dificuldade dentro do âmbito familiar. Meu pai não gostava, não queria, e eu acabei indo para o lado do estudo. E curiosamente, Dirceu, não foi para a área do direito. Eu iniciei meus estudos, na verdade, fazendo um curso de biomedicina. Entrei e fiz um ano lá em Mogi das Cruzes, e depois acabei ingressando na faculdade, vi que não tinha nada a ver comigo, e aí eu resolvi migrar para a área do direito e me apaixonei assim. Foi curioso que no primeiro semestre do direito, que é justamente a parte mais difícil, que são matérias mais ligadas à área da filosofia, áreas mais não tão práticas, né, como já no final do curso, eu acabei me apaixonando logo no início, e graças a Deus eu segui a carreira do direito, e não me arrependo não. O futebol perdeu um grande jogador, mas a advocacia ganhou um advogado. Eu ia dizer de uma entrevista que nós fizemos ontem aqui com o José Carlos de Oliveira, que foi secretário da Câmara Municipal durante 35 anos. Ele contou as passagens dele, eu muito educadamente, lógico que eu ouvi, mas teve uma hora que eu quis contestar, mas eu falei, não é agora, então eu vou aproveitar essa oportunidade. Ele disse que jogava no Santos Futebol Clube, né? E que a maior frustração dele foi que um dia chegou um cara lá e tomou o lugar dele, então por isso que ele não foi um jogador profissional, mas ele tem essa revolta de ter colocado ele no banco. Eu falei, quem colocou você no banco? Ele falou, Pelé. Pô, aí fica Zé, difícil. Hoje eu estou dizendo que difícil. Foi uma grande mentira que você contou aqui, tá bom? Bom, então você não deu certo, Zé Carlos, no futebol, o doutor Rodrigo também não deu. Você é um competente servidor público durante 35 anos. Sim. E nós estamos aqui com um competente advogado. E aí o senhor partiu para o direito? Parti para a área do direito, na Universidade de Brás Cubas, lá em Mogi. Como disse, me apaixonei desde o início e acabei... Eu era um funcionário público na ocasião, na prefeitura, e percebi que eu precisava já logo no início... Prefeitura de Suzano. Logo no início eu precisava me aprimorar na área
prática mesmo, conhecer mais. Eu trabalhava na área contábil, então não tinha muito contato com a área do direito. E meus pais já moravam nessa época, já residiam aqui em São José dos Campos, e eu morava sozinho lá em Suzano. Então eu optei em vir para cá, para São José. Eu vinha só aos finais de semana e prestei um concurso. E por que os seus pais fizeram a opção de São José dos Campos? Meus pais vieram para cá em razão, primeiro, da proximidade. A minha tia já residia aqui, né? Meu tio, o Paulo também. Eles tinham muito contato e o meu pai, nós vimos sempre passear para cá e tal, aos finais de semana. E o meu pai resolveu vir para cá para tentar trabalhar aqui na região. Mudou, começou a trabalhar na área de comércio aqui e tal. E nós mudamos para cá. Eu não vivia São José dos Campos durante a semana, então era uma época acadêmica que eu estudava, trabalhava durante o dia inteiro na prefeitura, né? E à noite fazia faculdade. Então esse trabalho era corrido e a gente não tinha o contato aqui com a cidade. Quando eu vinha no final de semana que eu aproveitava um pouco mais. E isso foi em que ano? Isso foi em 95, mais ou menos. Uns 25 anos já que você está em São José. Já. 25 anos. E aí eu vim em definitivo quando eu resolvi prestar um concurso na Sabesp, aqui de São José dos Campos, que tinha uma vaga para estagiário de direito. Acabei vindo, deu certo, e aí vim direto. Aí eu comecei a trabalhar na Sabesp, fiz grandes amigos que eu tenho até hoje lá na Sabesp. Foi a ocasião que minha esposa, né, na época minha namorada, que morava em Suzano, veio para cá também, acabou sendo estagiária também aqui na Sabesp, na área de psicologia, que ela é psicóloga. E desde então comecei os meus caminhos aqui na área do direito, como estagiário, como todo mundo que começa aí. Legal. Faz. Programa de hoje, conversando com o Dr. Rodrigo Canelas, ele que foi presidente da OAB, daqui a pouco ele vai falar sobre a OAB e o seu trabalho na advocacia aqui na cidade de São José dos Campos, na região e agora no estado de São Paulo. Dr. Rodrigo Canelas é o entrevistado de hoje nesse Pense Nisso aqui na TINC TV. Nós vamos para o intervalo comercial e voltamos já já. Só aqui na Grama Futebol Clube você encontra a maior variedade de gramas sintéticas da região. Temos a grama sintética 12mm tradicionais, coloridas e todas à pronta entrega. Também temos pisos de borracha para sua academia, escola, crossfit e ainda aquele incrível piso de absorção de impacto. E também temos uma manutenção e varredura de primeira qualidade. Pisos, gramas sintéticas, acessórios e muito mais. É só aqui na Grama Futebol Clube. Não esqueça, cobrimos qualquer orçamento. Venha aproveitar! A Associação Atlética Banco do Brasil em São José dos Campos está de portas abertas para receber novos associados. Venham fazer parte. Temos futebol de campo, quadra poliesportiva, piscinas, quiosques, salão de festa, lago para pesca e diversas outras atrações. Venha nos conhecer. Procure-nos e conheça nossos planos familiares. A ABB São José dos Campos. De portas abertas para atender você. Sabe aquela pizza gostosa com aquele caldinho, acompanhado também de massas? Tudo isso você vai encontrar em um único lugar. Estamos aqui na Mários Pizzaria, em São José dos Campos, na Avenida Cidade Jardim. E olha, você vai conferir aqui na tela agora um lugar maravilhoso, familiar, onde você vai vir com a sua família e saborear a melhor pizza rodízio de massas e caldinho também. Confira nas imagens. E adesso, Orsa Maestro, tutti insieme, brasiliani, italiani, auguri! E Gennaro, piove! Dove sta? Dove sta Zazà? Io penso che sono innamorato di lei. Cornuto!
e anote o preço do rodízio completo de domingo a quinta-feira. Sabe quando você vai pagar no rodízio completo? Somente R$ 22,90. Então faça já a sua reserva aqui na Mários Pizzaria. Anote o telefone 3937-5001. Se você quiser fazer aquela confraternização, trazer os amigos, trazer a família, esse é um excelente lugar. Lembrando, aqui, gente, abre todos os dias, tá certo? Todos os dias, das 18 horas até a meia-noite. Avenida Cidade Jardim, número 2339, no Jardim Satélite. Temos também o WhatsApp, o 98282-5001. Mários Pizzaria e Restaurante. Muito bem, estamos de volta aqui na TIC TV, no programa Pense Nisso, que diariamente traz aí personalidades, batendo um papo, conhecendo um pouco das pessoas que fazem a vida nessa nossa cidade, nessa nossa região, né? Valorizando pessoas, não é verdade? E hoje nós estamos conhecendo um pouco do advogado, o grande advogado aqui da cidade, Dr. Rodrigo Canelas, que no primeiro bloco falou aí do seu início de carreira, contou de Santo André, Suzano, Santos, a sua frustração de não ter sido um jogador de futebol, mas como ele disse, ganhamos aí um grande advogado, né, doutor? É isso aí, e não me arrependo. Bom, aí o senhor chegou em São José dos Campos há 25 anos atrás, né? Como é que era aquela São José quando o senhor aportou por aqui? Olha, como eu me dividia entre Suzano e São José dos Campos, era a sensação de 25 anos atrás é a mesma de hoje. Eu falo isso porque Suzano é uma cidade muito menor, né? Tanto no aspecto territorial como populacional, e é uma estrutura totalmente diferente da cidade de São José dos Campos. Então, quando eu vinha aos finais de semana para cá, eu via que era uma cidade, era como aquela pessoa que sai do interior, vai no interiorzão e vai à capital. Então você se espantava com o tamanho da cidade, as estruturas que aqui tinham, desde shopping, estruturas de saúde, de educação, grandes escolas, faculdades, etc. Quando me fixei em São José dos Campos, a sensação foi de que eu estava numa grande cidade, e uma cidade que nós percebimos que era uma cidade muito próspera, com a condição de você poder fazer um trabalho e desenvolver ali o seu futuro. E é a mesma sensação quando eu faço esse paralelo de 25 anos atrás com hoje. Então, nós temos hoje 235 subseções, né, no estado de São Paulo. Dessas 235 subseções eu acabo visitando, até por uma razão de função institucional, como também para palestras. E sempre que viajo no interior, eu percebo que, quando me apresento, sou de São José dos Campos, resido em São José dos Campos, todo mundo fala: nossa, São José dos Campos, que cidade! E a curiosidade é impressionante. E a sensação que eu tenho é a mesma de 25 anos atrás, do orgulho de morar em São José dos Campos, de você saber que é uma cidade grande, uma referência, né? Não só no estado de São Paulo, mas no Brasil, agora, recentemente, aí, por um instituto sendo eleita a 4ª melhor cidade para se viver no Brasil, é a 5ª maior cidade em quantidade populacional, né? no estado de São Paulo. E se você olha das 5 maiores cidades, ainda assim, você comparando com as 4 que estão na frente, São José dos Campos fica muito à frente no seu serviço, na educação, na segurança, na parte de saúde, em todos os aspectos. E eu acho que isso se deve às grandes personalidades que fazem parte aqui de São José dos Campos. E aqui o senhor sempre foi um profissional liberal? Eu trabalhei, na verdade, fui advogado durante 10 anos dos meus 21 anos de advocacia. Eu trabalhei para o Banco Itaú, fui advogado de uma assessoria do Banco Itaú e viajava o Brasil todo. E na ocasião também tinha uma sede aqui em São José dos Campos, e aqui eu ficava desenvolvendo meu trabalho. Na época eu era funcionário dessa assessoria, advogado deles. Aí depois eu acabei optando por migrar para o meu escritório próprio, né? E desde então advogando de forma autônoma mesmo. Sim. E quantos anos faz que o senhor está autônomo? Já há um pouco mais de 10 anos. Um pouco mais de 10 anos. Mas aí chegou um momento em que o senhor começou a se envolver bastante na política classista, né? Como é que foi isso? Sabe, Dirceu, a OAB ela me chamou de uma forma
curiosa, através do futebol também. O time da OAB de futebol é um time não só de São José dos Campos, mas do estado de São Paulo. Existe um campeonato muito importante. Eu, sendo entusiasta do futebol, já não tinha esperança de ser um profissional, mas eu falei, agora eu vou dar as minhas caneladas usando o meu sobrenome no campeonato da OAB. Exatamente. E comecei a participar da OAB através do campeonato de futebol e fazendo os amigos. E aqui é uma subseção muito acolhedora, a quinta maior do estado de São Paulo também. E ingressei no futebol e desde então participando das comissões, participei, meu primeiro cargo na OAB aqui em São José dos Campos foi como presidente da Comissão de Direito do Consumidor, na gestão do Dr. Júlio Rocha. Ele me convidou, presidi essa comissão nos 3 anos que ele foi presidente. Quando ele saiu, teve uma eleição seguinte, a qual a doutora Silvia Dias foi candidata a presidente e me convidou a ser o vice dela na ocasião. Ganhamos a eleição, fui vice-presidente durante mais 3 anos e em seguida, por uma decisão até de alguns colegas e todos, de uma decisão até que saiu da própria diretoria na época, acabei colocando meu nome à disposição para a eleição da OAB, fui eleito presidente de São José dos Campos na subseção, fiquei mais 3 anos e no término do meu mandato surgiu o convite para que eu integrasse a diretoria em São Paulo. Tá. Aí o senhor colocou seu nome à disposição e foi eleito presidente da OAB de São José dos Campos, aquela cidade que o senhor disse, isso é uma enormidade, né? Sim. É um outro mundo nessa cidade. Como é que foi no momento em que o seu nome foi sufragado ali? Agora eu sou o presidente da OAB dessa grande cidade de São José. Olha, Dirceu, é engraçado que desde aquele dia até hoje ainda dá um frio na barriga. Mesmo já tendo passado pelo cargo, foi algo que eu não esperava. Primeiro porque é uma cidade que nós temos, eu até costumo dizer isso, São José dos Campos exporta excelentes advogados. Nós temos vários nomes que saíram de São José dos Campos e hoje estão em tribunais, hoje estão advogando fora do estado de São Paulo, inclusive. E ser ali escolhido entre a classe, uma classe com pouco mais de 5 mil advogados, podendo concorrer a um processo democrático de eleição. Foi uma eleição difícil, sempre toda eleição é difícil, mas que eu tive a felicidade de ser eleito foi um presente e fez com que a gente tomasse coragem de alcançar novos desafios. Eu costumo dizer que eu sou devedor da advocacia de São José dos Campos e devedor da advocacia do estado de São Paulo, porque quando você é eleito, você se coloca à disposição e você tem um trabalho a desenvolver. E a gente tem que considerar que nós temos no estado de São Paulo 440 mil advogados. E quando, por exemplo, hoje, ocupando o cargo de tesoureiro na Caixa de Assistência, lá na OAB em São Paulo, acabo fazendo parte de um círculo muito pequeno dentro desses 440 mil. Então é motivo de orgulho. Então, sendo presidente da OAB de São José dos Campos, eleito, qual é o trabalho que o senhor priorizou em prol dos nossos advogados e que o senhor conseguiu mudar uma situação? Quando eu assumi a presidência, o maior objetivo era fazer com que a OAB não trabalhasse somente para a classe da advocacia, mas eu costumava usar o seguinte termo: vamos trabalhar fora da caixa, olhar fora da caixa. E o que significa isso? Fazer ações voltadas à área da cidadania. A OAB está mais próxima da sociedade. Então, nesses 3 anos que eu estive na presidência, nós participamos de manifestações. Na época, pegamos uma época conturbada, inclusive, na época do impeachment da Dilma, em que a OAB se colocou em favor do impeachment, participando ativamente com os advogados, fazendo uma mobilização social. Criamos a feira jurídica, fizemos a implementação da feira jurídica que já vinha na gestão passada e nós fizemos o aprimoramento dela, inclusive levando ela até Paraibuna, que Paraibuna pertence à subseção de São José dos Campos. Foi a primeira vez que uma feira jurídica com mais de 150 advogados na época ficaram ali na praça, na frente do mercado, atendendo a população orientando a população de forma gratuita, dando todo um apoio, ainda levamos palestras e fizemos um excelente trabalho.
E fora isso, a participação nos conselhos municipais, a OAB acabou tendo cadeira em todos os conselhos municipais do município. Enfim, criamos a Caixa de Assistência dos Advogados, melhoramos a estrutura nossa aqui da CAASP, com farmácia, uma nova estrutura de farmácia, consultório odontológico, livraria, que há mais de 10 anos estava no mesmo local. Fizemos uma mudança sensacional. Hoje é uma das melhores sedes no estado de São Paulo. Isso tudo nesse espaço de 3 anos, que eu me senti orgulhoso de ter participado e principalmente satisfeito de ter saído com um trabalho realizado naquele período. E o senhor trabalhou realmente na valorização do advogado aqui da cidade? Foi, nós criamos inclusive na minha gestão, na época, conseguimos colocar através inclusive da própria Câmara Municipal alguns projetos importantes, inclusive o Dia Municipal, comemoração ao Dia Municipal das Prerrogativas Profissionais do Advogado, que foi na época uma propositura do vereador Petit, Fernando Petit, aprovada por unanimidade, e que os advogados têm ali aqui no calendário municipal esse dia comemorativo, as nossas prerrogativas, que não são nossas, eu sempre digo, é a prerrogativa do cidadão. Legal. Está aí o Dr. Rodrigo Canela conversando conosco nesse Pense Nisso na TINC TV, no dia de hoje, na noite de hoje, e daqui a pouquinho tem mais no nosso Pense Nisso, que sempre traz personalidades contando suas histórias, assuntos interessantes e, naturalmente, prestando serviço. Já já nós voltamos aqui na TINC TV. Up Vendas traz para você Kangoo Automotive, que é para você que vai viajar, que tem carro, deixar o seu carro em boas mãos, né? O Daniel vai explicar para você o que é que a Kangoo oferece. Então, hoje nós fizemos toda a parte de alinhamento, balanceamento. Nós temos também pneu de diversas marcas e modelos, né? Temos toda a parte de revisão preventiva do motor. Para quem quer viajar, passa aqui antes para nós fazermos essa parte de revisão, para que ele viaje tranquilo, com segurança, né? Temos também a parte de trocas de óleos, freios, suspensão. Então, tudo que precisar referente a viajar com segurança, passe aqui na Kangoo. Para você que estiver vendo agora esse comercial, traga o seu carro aqui para a loja, que nós vamos dar 10% de desconto na parte de serviço. Então, fala o endereço. Nós ficamos na Avenida Cidade Jardim 891 e também na 951. E também temos em Jacareí, que é na Barão de Jacareí, número 1086. E o telefone? O telefone de São José é o 3931-3749 ou 3933-0396 e de Jacareí é o 3953-3015. Perfeito, tá vendo? Não tem mais desculpa agora para você que precisa viajar, manter segurança aí com o seu carro, com a sua família. É só vir aqui na Kangoo Automotive e falar que viu esse programa para ter aí os 10% de desconto, certo? Então vem! Muito bem, nós voltamos aqui para o terceiro bloco do nosso Pense Nisso, hoje conversando com o Dr. Rodrigo Canelas, aqui na TINC TV, falando de advocacia. Bom, doutor, você já contou aí o seu início na advocacia, a sua eleição na OAB, esse trabalho reconhecido por todos os advogados que o senhor desenvolveu na sua gestão, e a partir dali, quando encerrou, o senhor elegeu Klaus Calegão. Isso, era o vice. Doutor Klaus, que era o seu vice, hoje é o presidente da OAB. E dali o senhor recebeu um convite para a OAB estadual. Como é que foi isso? Que orgulho, hein? Digamos que foi um susto você compor a diretoria da OAB São Paulo através da CAASP. Para mim foi eu acho que foi a grande cereja do bolo aí numa situação profissional. O que é a CAASP? A CAASP é a Caixa de Assistência dos Advogados. É um órgão irmão, uma entidade irmã da OAB, em que a eleição da OAB ela é composta na seccional, que seria o estado de São Paulo, composta da diretoria da OAB São Paulo e a diretoria da CAASP. É uma eleição em que as chapas elas são únicas, né? São duas diretorias. E é uma entidade que ela trabalha efetivamente com a parte assistencial a toda a classe da advocacia. Não somente com o advogado que precisa, que são muitos no estado de São Paulo,
Hoje nós temos uma quantidade muito grande de advogados passando necessidade, dificuldades de se manter até, e esses advogados são assistidos pela CASP, através de subsídios, né, que nós fazemos pagamentos através de ajuda, seja até ajuda médica, ajuda de valores mesmo, pecuniários. E além de tudo, a CASP também auxilia o advogado na questão dos convênios médicos, atendimento odontológico, descontos através do clube de serviços e uma infinidade de atividades na área de esporte, de lazer, de qualidade de vida do advogado. Hoje nós temos quantos advogados no estado de São Paulo? Hoje estamos chegando nos 440 mil advogados. São Paulo representa mais de 40% de toda a advocacia na federação. Veja a importância do Joseense aqui, o Joseense, né? Nasceu em Santo André, mas vamos falar Joseense. E agora eu sou Joseense porque eu recebi o título de cidadão Joseense, então agora tem essa Joseense orgulho. Então o doutor Rodrigo Canelas, ele foi presidente da OAB e hoje ele está na CASP. CASP, 440 mil advogados. E ele foi convidado a ser o tesoureiro da CASP. Então nós temos aí 440 mil advogados e ele foi o escolhido para ser o tesoureiro, quer dizer, o homem da grana lá. Pessoal, o ministro das Finanças, uma responsabilidade muito grande, até porque... Sim, a responsabilidade e a credibilidade de quem o convidou e daqueles que aprovaram o seu nome lá. Né? Sim, eu devo, obviamente, esse convite ao nosso presidente Caio, que é o presidente da OAB de São Paulo, uma pessoa do interior, a primeira vez que um presidente eleito para dirigir o estado de São Paulo, a OAB do estado de São Paulo, que vem lá de Bauru, interior de São Paulo, um jovem advogado, competente, uma pessoa humana que está fazendo uma diferença nesse primeiro ano de mandato, já mostrando muitos avanços para a advocacia e através dele, ele que foi secretário-geral da OAB, um amigo, eu posso dizer isso, porque além de companheiro ali de trabalho, um amigo, ele me fez o convite e estamos lá representando a nossa região, principalmente a região aqui do Vale, que eu também agradeço porque nós somos aqui 17 subseções na nossa região e todos os presidentes aqui da região também indicaram o meu nome. Doutor Rodrigo, bacana, legal, agora entrando naquele assunto mais pesado e mais triste, né, para nós brasileiros. A crise financeira do Brasil, ela está ligada à corrupção, doutor, na sua opinião? Certamente, certamente. O Brasil, eu tenho 2 irmãos, como eu disse, os 2 moram fora, em outros países. Meu irmão mora no Canadá, minha irmã mora nos Estados Unidos. Converso com eles praticamente toda semana e a facilidade da tecnologia nos permite isso. E sempre pergunto como está e a gente acaba acompanhando. E nós vemos que em 2 países, que são países, né, de primeiro mundo, tidos de primeiro mundo, a corrupção ela é tratada de forma totalmente diferente da forma que é tratada aqui no Brasil. Eu acho que os últimos anos, as tormentas que nós passamos, desde as primeiras denúncias que ocorreram, desde aquela história do Correio, que foi a primeira denúncia envolvendo a corrupção e desde então se alastrou, isso mostra, a gente tem que olhar de forma positiva, eu acho que mostra o Brasil se transformando, amadurecendo. O Brasil é um país muito jovem, ainda muito jovem, e essas tormentas fazem parte do processo democrático. Aí muita gente vai me dizer, poxa, mas corrupção faz parte da democracia? Faz parte da democracia. Ela faz parte de todo um âmbito político. Infelizmente, o âmbito político, a parte negativa do âmbito político faz com que isto se propague de forma acelerada muitas vezes na sociedade. E a corrupção, ela não advém somente do político. A corrupção, às vezes, o próprio cidadão, ele pratica a corrupção no seu dia a dia. Então, o Brasil, acho que o problema da corrupção ele está enraizado com o nosso povo, o brasileiro, desde a época da nossa colonização, né? Quando havia quase que uma troca ali entre aqueles que estavam colonizando o Brasil e as riquezas que nós tínhamos, e ali havia já um movimento que fez com que se propagasse isso dentro da nossa cultura. E infelizmente o Brasil, a possibilidade de crescimento nossa
ela ficou, eu acho que ficou represada nesses últimos anos, principalmente nos anos em que o governo Lula, não estou atribuindo a ele somente a questão da corrupção, mas numa época em que todos os países do mundo estavam vivendo momentos de dificuldade e o Brasil estava numa crescente. Ali era o grande salto, talvez, do Brasil para que ele se tornasse um país referência. E infelizmente nós ficamos ali estagnados justamente pelas tudo que aconteceu, que todos sabem. Então nós perdemos uma grande oportunidade naquela época e eu acho que o caminho agora começou o horizonte começou a se abrir novamente. Doutor, mais da metade do brasileiro acredita ali no juiz Sérgio Moro, que é um advogado, né? E hoje é um juiz que é ministro da Justiça e muito respeitado pela maioria dos brasileiros. Agora, essa OAB, a nacional, ela pediu o afastamento, há um tempo atrás, do juiz Sérgio Moro, da Força-Tarefa da Lava Jato, e pediu o afastamento de alguns procuradores da República que estão trabalhando contra essa corrupção. O que o senhor poderia dizer sobre isso? Dirceu, o pensamento, eu acho que a entidade de classe OAB, ela tem que ser vista como uma entidade de classe inicialmente apartidária. O grande mérito da OAB e até reconhecimento social na sociedade, quando você analisa algumas pesquisas que são feitas, a OAB está ali junto com o Ministério Público, Polícia Federal, dentre as entidades de respeitabilidade perante a sociedade. Quando você verifica isso e quando você olha a OAB sendo tratada com algum viés político, partidário, em mandato, eu não digo que a OAB tenha que se furtar da questão política. Eu digo que a OAB, enquanto em exercício de mandato, um presidente que esteja em exercício de mandato, utilizar ela com viés político, isso pode colocar uma tarja negra na nossa entidade. Eu entendo que o presidente da OAB, do Conselho Federal, ele tem a sua tendência política partidária, respeito, mas eu entendo que a forma de condução, por exemplo, do nosso presidente da OAB estadual, Dr. Caio Augusto Silva dos Santos, de forma totalmente apartidária, forma totalmente democrática, da forma até democrática de lidar com as pessoas e as entidades, isso faz com que a OAB tenha respeitabilidade, ao passo contrário do nosso Conselho Federal, que eu tenho uma crítica muito contundente pelo fato no Conselho Federal não ser feita uma eleição direta. Se você for um advogado, Dirceu, e quiser votar no seu presidente do Conselho Federal, você não consegue, porque o mecanismo, a forma de eleição, ela não permite ao advogado eleger o Conselho Federal, mas somente o seu representante estadual. E isso está mudando agora, através de uma série de pressões que ocorreram, inclusive de pleitos pela OAB de São Paulo e da nossa advocacia bandeirante. Esta forma de eleição vai mudar. E eu tenho grande esperança que a gente mude isso, porque, como você citou, o ministro Sérgio Moro, um juiz respeitado, reconhecido, não só nacionalmente, mas fora do Brasil, diga-se de passagem, é uma pessoa que ele entrou na história. E muitos que fizeram parte da Força Tarefa, eu tive a honra de ter uma longa conversa, passei uma tarde inteira com o procurador Dallagnol, uma pessoa também, um jovem, que me surpreendeu com a capacidade dele. Trocamos muitas ideias, inclusive eu estava na presidência da OAB na época, ele esteve em São José dos Campos, e ali eu percebi que são pessoas que vieram para mudar a história do Brasil. Nós temos as nossas críticas em razão de algumas questões envolvendo o método da Operação Lava Jato, por exemplo. Aquelas formas de utilização de provas, algumas situações que são mais no âmbito jurídico. Mas é inegável que tanto o ministro Sérgio Moro como tantos outros procuradores que participaram da Força Tarefa da Lava Jato, eles têm o mérito pela mudança que o Brasil colocou a bandeira da mudança alguns anos atrás. E essa bandeira ela não pode ser tirada pelo bem da nossa sociedade, eu tenho certeza, principalmente pelo bem dos nossos filhos. Hein? Rapidamente, para encerrar esse terceiro bloco.
Se a corrupção fosse punida com pena de morte, ela teria fim? Olha, como eu disse, está enraizada na população, infelizmente, dentro do âmbito da sociedade. Eu acho que a corrupção ela tem que ser combatida. Aí não teríamos habitantes, então. Não teremos. Mas hoje você fala de corrupção em outros países, por exemplo, ela é tratada de uma forma muito diferente. O Brasil está avançando nesse ponto. Existe um livro que se chama Como as Democracias Morrem. São dois escritores, professores de Harvard, um é Daniel Levinsky. E ele fala muito sobre a questão da corrupção na América Latina e compara a corrupção na América Latina com a corrupção em outros países da Europa, por exemplo. E você percebe que o tratamento da corrupção na Europa, principalmente, é muito diferente do tratamento da corrupção latino-americana. Isso se deve, como eu disse no início, em razão da nossa colonização, mas nós vamos mudar. Legal. Estamos falando sobre advocacia aqui no nosso Pense Nisso, Direito, com o experiente e renomado advogado Dr. Rodrigo Canelas, nesse Pense Nisso aqui na Tink TV. Nós vamos para o intervalo comercial e voltamos para o quarto bloco aqui na Tink, já já. Para você que quer planejar toda a sua casa com móveis de qualidade, eu lhes apresento a Invicta Mobílias Personalizadas e já tem algo muito diferenciado no mercado. Conta pra gente, Tabata. Nós fazemos apartamentos a partir de 9.900. Esse apartamento com até 52 metros quadrados, a gente já tem algumas plantas, mas a gente consegue adaptar, fazer algo. E o bacana é que a gente consegue parcelar em 24 vezes. A gente tem os nossos projetistas, arquitetos, designers, a gente também tem engenheiro, a gente tem toda uma infraestrutura para recebê-los. E super fácil acesso. Fala o endereço pra gente. Rua Euclides Miragaia, 432, no centro daqui de São José dos Campos. E o telefone? 981578786. E o muito legal é que tem estacionamento na porta, facilidade aí pra você. Então vem pra Invicta, porque a sua casa vai ficar linda por um preço super baixo. A Escola de Teatro Sérgio Mamberti oferece ao ator-aluno uma equipe técnica especializada, diretores teatrais, técnicos de iluminação e sonoplastia, figurinista e cenógrafo. A escola também disponibiliza ateliê de criação, camarim, sala de ensaio, cafeteria e palco formato italiano, com capacidade para 75 lugares. As turmas são divididas por faixa etária e, ao final dos cursos, há uma apresentação de um espetáculo teatral inédito. Curso para adultos a partir dos 16 anos, curso para adolescentes dos 10 aos 15 anos e curso para crianças dos 5 aos 9 anos. A escola tem como objetivo principal o desenvolvimento integral do ator-aluno. Em cada etapa há a ampliação de diferentes técnicas teatrais, visando o desenvolvimento pessoal e a profissionalização. Muito bem, estamos de volta aqui na Tink TV, no nosso Pense Nisso, quarto e último bloco, hoje num papo bacana aqui com o Dr. Rodrigo Canelas, ele que é advogado em São José dos Campos, ele que está na CASP em São Paulo, foi presidente da OAB e está nos falando aqui sobre direito, falando sobre justiça. E, doutor, o Supremo Tribunal Federal, ele tem envergonhado o brasileiro, né? Há críticas de todos os lados contra esse Supremo aí. O senhor, como um dos representantes dos advogados, presidente da OAB, hoje na OAB Paulista, como é que os advogados veem esse nosso Supremo com tantos desmandos? Com muitas críticas. O que a sociedade reclama, a advocacia também ela coaduna com a mesma crítica. O Supremo Tribunal Federal, de alguns anos para cá, ele tem pecado muito na sua qualidade jurídica. E eu falo na qualidade jurídica porque muitos dos que lá estão hoje, ocupando um importantíssimo cargo, estão ali muitas vezes pelo viés político e não pela qualidade jurídica que eles adquiriram no decorrer da carreira.
a forma, o critério de assunção ao cargo do Supremo Tribunal Federal deveria ser revisto, no meu ponto de vista, mais do que depressa, porque nós temos hoje um Supremo Tribunal Federal tendencioso. Alguns dos ministros nós temos várias reservas, não só no ponto de vista jurídico, como eu disse, mas até no ponto de vista pessoal. Eu, pessoalmente, sou uma pessoa muito crítica em relação ao ministro Gilmar Mendes. Tive a oportunidade até de criticá-lo pessoalmente aqui em São José dos Campos, também no evento que ele esteve aqui, e até é bom a população se relembrar, ou até saber, que muitos ainda não sabem, uma das grandes aberrações que o ministro Gilmar Mendes decidiu, dentre várias, mas uma delas me chamou a atenção, antes dessa questão toda envolvendo crimes ligados aos políticos, etc., mas numa questão que envolve o direito do trabalhador, a questão do fundo de garantia por tempo de serviço. A prescrição do fundo de garantia, ela era, até então, trintenária, 30 anos. Aquele funcionário que trabalhou muitas vezes, nós tínhamos, hoje, em razão do mercado, mudou muito isso, mas antigamente nós tínhamos funcionários que trabalhavam 30 anos numa empresa. E aquele funcionário que às vezes trabalhou 30 anos numa empresa e não teve o seu fundo de garantia recolhido, ele tinha uma prescrição, pedido de prescrição aumentado, né? Ele poderia pleitear esse fundo de garantia dentro de uma prescrição bem maior. E por decisão do ministro Gilmar Mendes, ele fez com que essa prescrição se reduzisse a 5 anos, e fazendo de forma idêntica aos demais direitos, férias, 13º, etc. A forma de transição desta prescrição na época em que foi decidido isso há cerca de 5, 6 anos, se eu não me engano, ela acabou ceifando muitos direitos de muitos trabalhadores. Muitos ficaram, como eu digo, com o pires na mão. Não conseguiram buscar depois na Justiça do Trabalho o seu direito. Obviamente acabou ocorrendo ali uma forma de transição de alguns, mas as decisões ficaram prejudicadas em razão dessa decisão dele. E aí eu estou citando uma decisão dele que demonstra a forma sempre polêmica das decisões pelas quais ele tem tomado. E quando ele esteve em São José dos Campos na ocasião, eu citei esta situação e essa decisão, porque tinha sido recente. E ele simplesmente respondeu a mim num evento: o senhor não é empregador, né? Eu falei assim: não sou empregador, sou advogado. Ele falou assim: se o senhor fosse empregador, o senhor estaria falando de uma outra forma. Então, quando a pessoa está ocupando um cargo do tamanho da envergadura que é um ministro do STF e ele se tendencia a um lado, eu já coloco a minha ressalva. E esse pessoal, eles colocam a democracia em risco, né? Sempre em risco, porque você muda. Os direitos dos trabalhadores estão na Constituição. Eu sou, como todo advogado todo advogado tem que ser um apaixonado pela nossa Constituição Federal. E diga-se de passagem, a Constituição Federal do Brasil é uma das mais bem elaboradas de todas as demais constituições. E é uma das poucas que detém os direitos sociais de forma tão bem clara, e agora nós sofremos uma mudança na questão previdenciária que, ao meu ver, não foi tratada da forma que deveria ter sido feita. Não sou contra a reforma, eu sou favorável, porém deveria ter sido muito mais debatida no âmbito social, né? Toda a sociedade participando disso, e acabou não sendo feito dessa forma. E alguns direitos que acabam sendo tirados e a população perde, e quem perde o seu direito, a democracia sangra, porque a Constituição, sendo ofendida e muitas vezes não aplicada, acaba mexendo em todo o âmbito democrático, que é o que tem acontecido, infelizmente. Mas eu acho que, outro dia eu vi até uma declaração, se eu não me engano, do presidente do Senado, dizendo que deveria ser mudada a Constituição Federal. Ele citou alguma coisa nesse sentido. Além de ter feito uma declaração totalmente equivocada, ele esqueceu, ou ele nunca acessou a Constituição Federal e leu os artigos da Constituição Federal como deveria ser lido, ou ele nunca
teve uma carteira assinada e nunca teve os direitos que estão ali esculpidos na Constituição. E ainda bem que estão na Constituição, porque a nossa CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas, ela está virando uma coxa de retalhos, sendo reformada a cada hora. E nós temos uma nova reforma da reforma trabalhista agora por vir. E a Constituição Federal, ela tem que ser intocada, tem que permanecer ali como nosso livro sagrado das leis. Doutor Rodrigo, eu escolhi um texto aqui do Caio Augusto Silva dos Santos, que é presidente da OAB de São Paulo. Gostaria que o senhor comentasse. Ele diz: acontece que vivemos sob o risco de tornarmos um Estado democrático meramente de aparência, já que valiosas conquistas sociais estão sendo ignoradas ou acessadas apenas na forma parcial e tal. E ele sintetiza o seguinte: episódios recentes revelam a gravidade dessa violação. Um pacote de reformas penais tentou recentemente institucionalizar a gravação de conversas entre advogados e clientes. Sim. A prática ilegal é cada vez mais comum em nosso país. Existe isso? Sim. Infelizmente, essa é uma das grandes críticas que nós, advogados, fazemos em relação, por exemplo, ao que diz respeito à Operação Lava Jato. Veja, a crítica não é em relação à operação em si, a finalidade da operação. A crítica que houve, inclusive, quando nós estávamos no ápice da Operação Lava Jato, era justamente sobre essa falta de justamente acompanhar aquilo que reza a lei. A inviolabilidade dos escritórios de advocacia, isso é algo que está no nosso regramento. O escritório do advogado, ele é inviolável e muitas vezes isso não era respeitado nas operações. Eu acho que no afã de se cumprir a determinação judicial, se descumpriam regras básicas do direito de defesa e principalmente da nossa lei federal, que é a lei que rege o nosso estatuto na advocacia. E algumas situações que não são respeitadas, como o direito ao contraditório, a ampla defesa, são situações que elas fazem com que a própria democracia, como disse o presidente Caio, ela sofra. Se nós agora estamos numa situação do pacote anticrime que foi apresentado, e uma das situações que foi também apresentada foi uma mudança, inclusive com a introdução agora do juiz de garantias. É algo que, mais uma vez, implementam-se ferramentas que na verdade nós já temos, mas simplesmente para politizar algo que já é feito. E muitas vezes o advogado hoje, quando ele é procurado pelo seu cliente para exercer o seu direito de defesa, nós fechamos os olhos para o crime ou o delito ou a sanção que ele tenha cometido, e nós abrimos os olhos para a Constituição. Nós fechamos os olhos para aquele delito e abrimos os olhos para a Constituição. Ele tem o direito à ampla defesa, ao contraditório. Alguém tem que defender aquele cidadão, independentemente do ato. E é isso que nós pedimos para que seja respeitado. E muitas vezes a autoridade judicial acaba esquecendo. E o próprio presidente Caio tem uma frase dele, que é uma frase emblemática, que ele diz o seguinte, que a maior autoridade numa sociedade é o cidadão. E isso é a verdade. Quando nós respeitamos os direitos do cidadão, principalmente utilizando o que está na Constituição Federal, nós estamos respeitando a maior autoridade numa democracia. Doutor Rodrigo Canelas, o Brasil tem jeito? Tem jeito. E eu, além de tudo, sou esperançoso e eu tenho certeza que tem jeito. Estamos passando um mar de tormentas, mas que logo logo a calmaria chegará. Eu tenho certeza, nós temos muitos jovens, novos nomes, pessoas que têm o objetivo de transformar o Brasil na nação que todos nós queremos, para que nós possamos ter aquilo que está na nossa bandeira nacional, que é a nossa ordem e o nosso progresso. Um bate-papo rápido para conhecermos um pouquinho mais a pessoa do Dr. Rodrigo. O senhor é religioso? Sim, católico. Bom, é um grande advogado, né? Agora, na cozinha, como é que é? Péssimo. Péssimo. Isso agora eu vou ter que fazer um comentário. Eu nem submeto essa parte para minha esposa, porque ela empata comigo ali. Eu também não gosto muito da cozinha.
Mas aí eu atribuo os méritos à minha mãe, que ela tem uma excelente mão para isso. Vai chegar em casa, não vai ter o miojo que a esposa dele vai fazer para ele hoje. Mas é o princípio da verdade real, ela sabe. Bom, sobrinho do Paulo da Avó, tem que ser santista, né, senhor Paulo, né? Eu, meu filho, minha filha. E o seu hobby, qual que é? Eu adoro fazer um churrasco. É a hora que eu me desligo. E eu gosto de fazer o churrasco para os amigos, eu gosto de incorporar ali o espírito do churrasqueiro. Viajou muito? Já viajei bastante. No Brasil eu viajei muito, praticamente todos os estados eu conheço, exceto da região norte. Todos os demais eu conheço, até em razão da atividade que eu desenvolvia no Banco Itaú. Então eu já tive a oportunidade de viajar fora também, fui para os Estados Unidos, mas como o Brasil, como o estado de São Paulo e como São José dos Campos, eu ainda estou procurando uma cidade para ser tão boa como aqui. Tem algum lugar do mundo que o senhor gostaria de conhecer? Eu não conheço a Itália, que é a terra dos meus, da minha família por parte de mãe e pai, e eu gostaria muito de conhecer a Itália. Ali, até porque é o berço do direito e eu gostaria muito de conhecer. Se precisasse deixar São José dos Campos, o senhor que é cidadão josense, e fosse morar em uma outra cidade, qual que o senhor escolheria? Olha, é uma pergunta difícil. Eu não penso em sair de São José dos Campos. Eu talvez voltar para Santos, lá que é a terra dos meus pais, que é uma cidade, mas eu preferiria ter ali um localzinho para eu ir no final de semana, curtir a praia, mas sempre permanecendo aqui em São José. Eu sinto muito bem. Pessoas marcantes na sua vida, doutor? Bom, o meu pai, meu pai e minha mãe, né, porque são as pessoas que me apoiam e que me trouxeram aqui, minha esposa, meus filhos, e no âmbito profissional eu tenho algumas pessoas que me inspiram. Uma delas é o nosso presidente Caio, que além de um amigo, como eu disse, é uma pessoa do interior, uma pessoa que nós advogados usamos um termo muito engraçado até, que é o advogado que tem o umbigo no balcão, né? Nós temos o costume de usar isso daí quando era o fórum no âmbito físico, hoje é digital, nem tantos advogados vão ao fórum, mas é um advogado que trabalha, que sempre está no fórum, e o Dr. Caio, pela paciência, pela serenidade que ele tem e pela forma democrática que ele acompanha uma entidade tão grande como a OAB, é uma pessoa que eu me inspiro. O senhor tem algum ídolo? Tenho. Eu sou fã do Ayrton Senna. Foi o primeiro dia que minha esposa, vindo de Suzano, veio a São José dos Campos, foi exatamente no dia do acidente do Senna. E eu também, como santista, Pelé é uma pessoa que eu admiro como esportista também. Mas é uma pessoa que eu tenho acompanhado demais e lido muito, e já li a biografia 2 vezes dele, e coincidentemente moro na rua que tem o nome dele, é o Winston Churchill, que tem uma história muito curiosa, uma pessoa que transformou uma situação de guerra, e principalmente com as dificuldades físicas que ele tinha, e ele se tornou um dos maiores estadistas que nós temos na nossa história. Doutor Rodrigo, o senhor trocaria uma semana do seu futuro por 5 minutos do seu passado. Nesses 5 minutos o senhor estaria onde e fazendo o quê? Eu gostaria de estar com meus filhos e com minha esposa. E uma grande saudade? É o meu avô, Álvaro Vaz de Moraes. É uma pessoa que até foi um momento difícil para todos nós, da família, mas que sinto muita falta. Rodrigo, muito obrigado pela entrevista maravilhosa. Parabéns pelo advogado que o senhor é, pela pessoa que o senhor é, pelo ser humano que o senhor é, admirado por todos. E o senhor só enriqueceu aqui o nosso Pense Nisso nessa noite. Muito obrigado mesmo. Eu agradeço o seu e espero ter contribuído com alguma coisa aqui. Muito obrigado.
O programa Pense Nisso de hoje conversou com o Dr. Rodrigo Canelas, ele que foi presidente da OAB de São José dos Campos, grande advogado, conceituado, hoje na CASP de São Paulo, e contou aí um pouco da sua vida, contou um pouco da sua profissão, e ele que sempre trabalhou na valorização dos advogados. Muito obrigado pela sua sintonia, muito obrigado pela sua audiência, e amanhã estaremos de volta aqui na TINC TV para a apresentação de mais um Pense Nisso. Obrigado e até lá.